Você já acordou de um sonho com a sensação de que não foi só um sonho, uma experiência tão real que a energia, a emoção e até o toque pareciam de verdade? Especialmente um sonho onde você está tendo relações sexuais? Pessoal, a doutrina espírita e a projeção astral têm uma resposta para isso. E, bom, ela é mais surpreendente e profunda do que muitos de vocês possam imaginar, porque o que acontece durante o seu sono pode não ser apenas uma imaginação. Pode ser um encontro com seres que se disfarçam, se alimentam da sua energia vital e te levam a um lugar que você não queria ir. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar a verdade por trás desses encontros na dimensão espiritual. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Por que esse assunto é tão crucial e na maioria das vezes ignorado? Pessoal, nós somos ensinados, que o mundo é apenas aquilo que a gente toca, que a gente vê com esses olhos materiais, mas a realidade é muito mais complexa. Por trás da nossa vida física, nós sabemos, que existe uma camada de interação espiritual e energética que afeta tudo, desde o nosso humor até a nossa vitalidade. Então, pessoal, o que acontece durante o sono é uma das maiores provas disso. Porque muitos de nós, talvez você mesmo que está me assistindo, já se sentiu exausto ao acordar, com a sensação de que o sono não foi reparador. Bom, mas você já parou para se perguntar o porquê? A resposta para isso pode estar exatamente nos seus sonhos, desses encontros que parecem tão aleatórios. Porque eles não são. Eles são interações reais em um plano que nos escapa e que, se não compreendidas, podem nos roubar a energia que nós precisamos para que a gente possa viver bem. Então é hora da gente desvendar o que realmente acontece nessas horas em que o nosso corpo físico dorme, mas o nosso espírito está muito mais do que acordado. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou aderir. E sendo membro, você tem acesso ao nosso grupo do canal Espírita no WhatsApp, grupo exclusivo para os nossos membros. Gratidão, pessoal! Pessoal, será que os sonhos são apenas o nosso cérebro processando informações do dia? Ou será que existe algo mais, algo que a ciência ainda não consegue medir? Bom, a resposta, para essa pergunta é uma das mais interessantes da doutrina espírita e também da projeção astral. A maioria de nós, pessoal, encara o sonho como uma, digamos, tela interna, onde nós projetamos nossos desejos, medos e memórias de forma caótica. E quando a gente sonha que está tendo relações sexuais, a explicação mais comum é de um simples reflexo das nossas carências, de desejos ou até mesmo de um estado físico. Mas e se eu te dissesse que muitas vezes essa experiência não é somente um processo mental, mas sim uma interação real em um outro plano de existência? Pessoal, durante o sono,
o nosso espírito se desprende, né, parcialmente do corpo físico e ele se torna, de certa forma, uma unidade de consciência quase livre da matéria, né? Mas livre para viajar para outros lugares. E esse fenômeno nós chamamos de projeção astral, mas também tem outros nomes como emancipação da alma, projeção da consciência, projeção astral, viagem astral, enfim. São vários nomes para o mesmo processo. Mas então, pessoal, nesses momentos nós tornamos acessíveis um mundo invisível ao nosso redor, né? Um mundo povoado por espíritos desencarnados e sim, por outros espíritos encarnados, mas que também estão em desdobramento. Então, o que muitos projetores alegam, né, relatam, é a existência de um verdadeiro ecossistema energético, vamos chamar assim. Eles descrevem, né, esses encontros sexuais nos sonhos, né, em muitas situações, sendo resultado de uma interação entre o nosso espírito em desdobramento e o espírito de um outro ser, geralmente desencarnado, mas pode ser que seja o espírito de alguém reencarnado também, mas que está em projeção naquele momento. Mas, e aqui, pessoal, então, o grande ponto. Essa interação não é sempre consensual, ou para ser mais preciso, não é sempre o que parece. Eu acho que assim fica melhor. Esses encontros podem ser como um assalto energético, onde a sua energia vital, o seu combustível espiritual é drenado. E aqui o conceito então de consentimento é muito mais complexo do que a nossa dimensão física. Então pense na sua energia vital como um tesouro. Você protege esse tesouro no dia a dia, mas e à noite? Bom, se esses encontros não são apenas fantasias, o que eles realmente significam e por que alguns espíritos buscam essas interações? Pessoal, a motivação, né, por trás então desses encontros espirituais, ela é complexa e na maioria das vezes, digamos até egoísta. Não se trata de paixão ou de desejo mútuo. Trata-se de vampirismo energético. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, né, pela psicografia do nosso amado Chico Xavier, ele vai descrever a existência de espíritos que se alimentam das energias de pessoas físicas, pessoal, sugando então a vitalidade através de vícios e sim, de interações sexuais em desdobramento. A energia sexual é uma das mais potentes e fáceis de ser manipulada no plano espiritual. O orgasmo, por exemplo, é uma explosão energética que pode ser captada e absorvida por esses espíritos vampirizadores. O que acontece, pessoal, é que na maioria das vezes o nosso espírito está desavisado, desprotegido, e os espíritos obsessores, por sua vez, sabem como se aproveitar disso. Eles são como predadores em um ecossistema. Eles nos veem como fontes de energia e sabem como nos atrair para essa armadilha, digamos assim. Então eles criam cenários, manipulam a nossa mente, né, em desdobramento para gerar uma fantasia perfeita usando a nossa própria memória e desejos. Eles se disfarçam, se adaptam à nossa percepção para que a gente não perceba que está sendo manipulado naquele momento. Então, o que para nós é um sonho erótico, digamos assim, para eles é um verdadeiro banquete energético. Então, a diferença, pessoal, entre um sonho erótico comum e um ataque espiritual está justamente naquela sensação ao acordar que nós falamos mais no início do vídeo. Então, se você acorda exausto, sem energia, com a sensação de que, por exemplo, correu uma maratona, pode ser que o seu sonho tenha sido, na verdade, um encontro. Bom, mas como é possível, né, que um espírito
mude a sua aparência e ainda mais se torne irresistível para o nosso espírito em desdobramento? A resposta para essa pergunta nos leva a uma das mais impressionantes capacidades do espírito, viu, pessoal? A capacidade de se moldar, de se apresentar de diferentes formas. Para o espírito, a forma não é física, como é para nós aqui no corpo físico. O espírito pode, através do seu perispírito, que é o seu corpo espiritual, se manifestar de maneiras que nos atraiam ou que nos causem medo, repulsa. Lá no livro Libertação, André Luiz vai descrever a ação de espíritos que, por possuírem certo grau de poder mental, de conhecimento, conseguem se disfarçar e manipular ambientes para enganar outros espíritos. A aparência desses vampirizadores é frequentemente alterada para se adequar ao nosso subconsciente, aquilo, que o nosso subconsciente mais deseja e mais admira. Eles podem então se manifestar como, por exemplo, um antigo amor, uma celebridade que a pessoa admire muito, até mesmo como uma figura, de desejo do encarnado que está em projeção. A intenção é sempre clara: gerar atração e confiança para que a drenagem de energia seja feita sem nenhuma resistência. Esses seres não apenas drenam a energia sexual, mas toda a energia vital. É como uma torneira que, uma vez aberta, não para mais de vazar. Então esses encontros são verdadeiras armadilhas, onde a consciência do projetor é ludibriada. É um jogo mental no qual o espírito vampirizador vai usar a força mental para projetar imagens e sensações que nos enganam. Você pode estar sonhando que está com aquela pessoa, a pessoa dos seus sonhos, mas na verdade está sendo manipulado por um espírito que se disfarçou para ter acesso à sua energia mais preciosa. E bom, pessoal, isso não se restringe apenas ao sexo. Esse tipo de vampirismo pode acontecer também em outras áreas. Bom, se o sonho erótico pode ser um ataque espiritual, o que o espiritismo e também a projeção astral podem nos ensinar sobre como devemos nos proteger? Essa talvez seja a pergunta mais importante aqui do nosso vídeo, porque o conhecimento sem ação é apenas informação. E a doutrina espírita não é sobre teoria, é sobre prática e transformação. Bom, a primeira linha de defesa, então, e a mais poderosa, é a elevação da sua vibração energética. Os espíritos inferiores, pessoal, os obsessores, se afastam daqueles que pensam no bem e agem no bem. Então, o nosso estado mental e emocional é como um campo de energia que atrai espíritos com a mesma sintonia. Se a nossa mente está cheia de pensamentos de ódio, tristeza e desejo descontrolado, a gente se torna um farol para esses espíritos vampirizadores. Então, a sua proteção começa com a sua mudança interna, a sua reforma íntima, o cuidado com seus padrões de pensamentos, de palavras e de atitudes. A segunda estratégia para a proteção é o uso da prece e da meditação. Allan Kardec, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos falar do poder da prece como meio de comunicação com Deus e com os bons espíritos. Uma prece sincera, pessoal, feita, por exemplo, antes de dormir, cria uma espécie de um campo de proteção. É como se você estivesse fechando a porta da sua casa antes de sair. Então você se conecta com as energias superiores que atuam como verdadeiras guardiãs. E por fim, e o mais crucial, é o autocontrole moral. Pessoal, a moralidade não é um dogma, mas uma ferramenta de proteção. Quando agimos de forma correta, quando os nossos pensamentos são elevados, a nossa aura se torna mais forte e menos vulnerável. É como um escudo invisível, um escudo que
para ser forte, precisa ser construído com a prática diária do bem, da caridade e da elevação dos pensamentos. E para isso, a gente precisa começar a pensar em nós mesmos não como seres somente de carne, mas como seres de energia, seres espirituais que somos. Bom, depois de tudo isso, qual é a verdade brutal que eu preciso entender sobre os sonhos eróticos? E como essa nova percepção pode mudar a minha vida para sempre? A verdade, pessoal, é que não estamos sozinhos, nem mesmo quando estamos dormindo. A nossa vida não se restringe à dimensão física e os sonhos são uma prova disso. A nossa vida espiritual é tão real e impactante quanto a nossa vida material. Então, muitas vezes se trata apenas de sonho, um sonho fisiológico, o seu cérebro lidando com as suas emoções, com os seus sentimentos, com seus traumas, enfim, reorganizando as suas memórias. Mas outras vezes são encontros espirituais. Então, se você acorda exausto, se sentindo esgotado, com a sensação de que não descansou, a resposta pode estar em uma batalha que você nem sabia que estava lutando. Então, esses sonhos eróticos muitas vezes não são sobre prazer, são sobre poder. O poder de um espírito de se alimentar da sua energia e também o poder de um espírito se alimentar da sua energia. Então, o verdadeiro segredo, pessoal, não está em tentar controlar seus sonhos, mas em se preparar espiritualmente para o sono. A chave da proteção não está, por exemplo, em amuletos ou rituais, mas na elevação da sua consciência. É sobre entender que cada pensamento, que cada emoção e que cada ação que você tem no seu dia a dia constrói ou destrói o seu escudo protetor. E a sua escolha também é sobre entender que você é mais do que um corpo físico. Você é um ser de energia, com capacidade sim de se defender. E o primeiro passo sempre vai ser a conscientização. O segundo passo, a mudança. E a partir de hoje, então, antes de dormir, não pense apenas em fechar a porta de casa, mas pense também em fechar a porta do seu espírito para as energias inferiores. Você não é uma vítima, você é um guerreiro espiritual, então é a hora de acordar para essa realidade. Pessoal, então o que eu trouxe aqui hoje, para o nosso vídeo, não é para assustar ninguém, mas sim para libertar. A dor da exaustão matinal, a sensação de que algo está errado com o seu sono, tudo isso tem uma causa, e essa causa muitas vezes é espiritual. A verdade é que o seu espírito não é uma tela passiva onde os sonhos simplesmente acontecem. Ele é um agente, ele é um viajante, um ser que interage com o plano espiritual, e como todo viajante ele precisa de proteção. Então, o que acontece nos seus sonhos eróticos, a interação com outros espíritos, é um chamado para o autocuidado espiritual. É um convite para que você eleve seus pensamentos, suas emoções e suas ações no dia a dia, porque é a sua vibração que define o tipo de companhia que você atrai, tanto aqui quanto lá. E a jornada do autoconhecimento e da proteção espiritual é longa, nós sabemos disso, mas somos capazes sim de trilhar esse caminho. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.